No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa o Observatório na Brasil Atual, programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação de Franklin Valverde. No programa de hoje vamos fazer um panorama da Covid-19 no Brasil. Sem conseguir rastrear os casos e promover uma vacinação em massa, o Brasil se aproxima cada vez mais da terceira onda da pandemia, segundo especialistas e estudos da Fiocruz. Com mais de 16 milhões de casos registrados e mais de 400 mil mortos, apenas 10%, um pouco mais de 10% da população brasileira recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber o Jacques Steinbock, que é médico intensivista e chefe da unidade de terapia intensiva do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Rodrigo Bressan, psiquiatra e professor livre-docente da Unifesp e do King's College de London, presidente do Instituto Ame a Sua Mente. Você vai conferir as notícias do mundo com o Eleutério Gavan, da Rádio ONU, direto de Nova York, e os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Jacques, e bom dia, Rodrigo. E você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Qual é o principal destaque que você dá nesta semana? O que de mais importante, segundo a tua visão, aconteceu nesta semana? Tem a CPI que está acontecendo, mas não vamos nem falar de CPI. Tem um outro assunto aí que vai começar a bombar e preocupa a todos nós, que é a questão da crise hídrica. Ela vem aí, está chegando, e a crise hídrica ela é duplamente preocupante, porque ela afeta não só a questão da água, né, o consumo da água, mas também a questão energética, porque afeta a produção da energia pelas hidrelétricas, né? E só para registrar, né, como é que a gente chega a tudo isso, né? Entre as várias questões, tem uma que poderia ser facilmente evitável, que é a destruição da Amazônia, né? As pessoas acham que não tem nada a ver, né? Aquela floresta lá longe, não. Essa floresta que está sendo destruída, ela impacta diretamente no consumo de todas as cidades brasileiras de água e de energia elétrica. Então, acho que o destaque dessa semana que eu coloco é a crise hídrica, que ela vem e vem de uma forma bastante brava. Preparemos-nos. Bom dia, Jacques. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui de volta. Será que nós vamos ver de crise em crise? Aí vem a crise hídrica, aí a crise da energia elétrica, continuamos com a crise da pandemia e agora vamos entrar na terceira onda da pandemia aqui no país. Jacques, a sua visão geral, o governo está anunciando um apoio à Copa América. Você concorda de o país realizar uma Copa América neste momento? Olha, eu te diria que esse não era um assunto para estar em pauta neste momento, né? Quer dizer, com tanto problema mais sério, a gente tem que ficar discutindo Copa, seja lá do que for, né? Já é um absurdo ter desviado o assunto para discutir futebol. E veja, se países como a Argentina e Colômbia recusaram-se a receber a Copa América, por motivos que também nos assolam. Então, há que se discutir melhor o momento de realização dessa Copa, a quais interesses isso serve, é pão e circo, é isso, é uma medida diversionista, entendeu? A que custo, né? A que preço? Então, eu acho que, neste momento, a gente não deveria estar aqui discutindo realização ou não realização de campeonatos esportivos. Eu estendo mais, não é só o Brasil. Eu acho que até a Olimpíada está sob escrutínio, né? Não é um momento epidemiológico global para se discutir esse tipo de assunto, né? Então, acho que isso fala por si. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Jacques. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Normalmente, Rodrigo, nós falamos dos efeitos econômicos, sociais, políticos da pandemia, não dos efeitos emocionais, que atingiu a maioria da população brasileira. Está mais ansiosa, está cheia de problemas, com medo, né, de encarar o futuro, e agora com essa terceira onda. Rodrigo, que mecanismos nós podemos encontrar dentro de nós para reagir a esse momento do ponto de vista psicológico? Você sabe, Joel, que a gente acaba falando bastante de saúde mental nessa pandemia, né? Eu brinco que a saúde mental, acho que pela primeira vez, ela entra pela porta da frente no debate nacional, mundial. E por que isso?
primeiro que todos nós temos que lidar com a nossa saúde mental direto, independente de pandemia ou não pandemia. Mas quando todos temos um fator que nos ameaça, a nossa vida, a vida das pessoas próximas, que tira a gente da nossa zona de conforto, quer dizer, os métodos que a gente lidava com o estresse não funcionam mais, quer dizer, você vai para casa, não pode ir para o trabalho, muda a vida, vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. Essa é a típica situação ansiogênica, que gera muita ansiedade. E todos nós vimos no último ano, pelo menos, ano e pouco, desenvolvendo metodologias para enfrentamento. É muito interessante, né? Porque se todos nós olharmos para trás, as metodologias que a gente desenvolveu, elas foram se modificando, mas elas já trouxeram algum conforto para a gente. Vocês lembrarem dos 2 primeiros meses da pandemia, é um nível de estresse, porque a gente precisava o tempo inteiro se adaptar. E eu ponho aqui a câmera, eu volto, como é que eu falo, como é que eu vou fazer uma nova reunião, será que eu vou ter paciente no meu consultório para eu atender, o que vai acontecer, como é que vai ser o mundo, né? A gente não sabe o que ia acontecer. Então é interessante porque a gente já se adaptou, só que não acaba o desafio, né? Nós estamos falando de terceira onda. E agora a gente começa a ficar sozinho, o Jacques vai me falar melhor sobre isso, mas a gente começa a ficar sozinho, porque antigamente Inglaterra, Estados Unidos, vinha antes que a gente, né? Agora essa terceira, pelo jeito, vai complicar para a gente e a gente não tem ninguém para falar, daqui a pouco sai, né? E não temos nenhuma referência, infelizmente, né? Porque era um problema do mundo e o mundo está se resolvendo. E o Brasil está parado, parece que parado no tempo, né, na vacinação. Jacques, e em relação aos trabalhadores na área de saúde, você que viu a sua UTI atingir um pico de quase mais de 80%, depois diminuiu significativamente, agora essa terceira onda e sem aquela estrutura, quer dizer, a primeira era uma grande novidade, vocês estavam perplexos. Agora você já tem uma experiência para construir um novo momento. Esse momento está sendo construído e a ansiedade de vocês continua alta a respeito do trabalho que deve ser desenvolvido nesta terceira onda da pandemia. Bom, eu acho que assim, o momento agora é distinto daquele inicial, né, quando nós tivemos aquela nossa primeira conversa, porque de lá para cá, todos nós sofremos as influências de uma curva de aprendizado, né? Então, várias tecnologias e tratamentos foram incorporados e isso serve para melhorar o prognóstico dos pacientes que são tratados hoje com as formas graves de Covid-19 e também até para aliviar a ansiedade, entendeu? De ter que tratar uma doença tão grave sem ter qualquer tipo de substrato, de protocolo, de experiência prévia que pudesse te guiar nesse momento. Então, do ponto de vista de ansiedade profissional diante da conduta a ser tomada, eu diria que esse é um momento melhor. Mas, de novo, o número avassalador de casos é sempre um desafio enorme. Quer dizer, quando você tem mais pacientes para tratar do que capacidade para tratá-los, né, isso gera sempre um problema, uma ansiedade. E a diferença dessas ondas é que a gente vem assistindo assim, quase que a sobreposição das ondas, né? Então, uma onda não chega a se concluir, chegar ao seu término, um vale antes do início da próxima. O que a gente está vendo aí é o paraíso dos surfistas das ondas gigantes, né? Porque a gente está tendo uma onda se sobrepondo à outra e, no final das contas, assim, cada uma parte de um patamar muito pior do que a anterior partia, do ponto de vista de letalidade, né? No momento em que ela se inicia, em que inicia a ascensão. Então, é uma situação gravíssima. Na verdade, eu vou até te corrigir, a gente não chegou a ver 80% de ocupação, a gente chegou a ter 150%, né? Nós abrimos leitos extras e ainda com esses leitos extras nós assistíamos a uma demanda não atendida por mais admissões, por mais internações. Então, de lá para cá, o que aconteceu é o seguinte, do ponto de vista de tratamento, nós temos realmente hoje algumas certezas, né, baseadas em evidências médico-científicas de tratamentos eficazes, mas veja, o eficaz não quer dizer que ele salva todos, é que ele vai salvar mais do que salvaria se não tivessem sido tomadas essas condutas. E, em contrapartida, nós temos também evidências daqueles tratamentos que são sabidamente ineficazes. E, eventualmente, até, né? Por isso também é uma outra idiosincrasia que nós vivemos nesse momento, é ver que se gasta tempo e energia, entendeu? Discutindo, eu não vou falar terapêuticas, eu vou falar de propostas, né? de tratamentos que hoje, sabidamente, sabemos que não funcionam. Não há mais a dúvida sobre haver ou não haver algum efeito terapêutico nesta ou naquela determinada
estratégia terapêutica. Hoje nós temos a certeza do que não funciona também. Antigamente poderíamos dizer, né, o ano passado, que a ausência de evidência não quer dizer evidência da ausência de efeito terapêutico. Mas hoje nós temos evidência da ausência de efeito terapêutico. E é isso que realmente que falta de racionalidade nessa discussão. Principalmente quando a gente tiver essa CPI, né? E alguns membros aí, inclusive alguns médicos, né? Que esse assunto que eu ia entrar são já. apresentados até como respeitáveis, e não são. Esse assunto que eu ia entrar. Apesar de você ter sido muito claro de saber hoje que determinadas práticas não funcionam, alguns colegas seus médicos continuam reafirmando isso, né? De que, olha, tem um kit cloroquina aí, você pode usar. Então, dentro da área médica, eu não posso mensurar isso, mas tem um número significativo de médicos que continuam, né, num discurso, apesar da comprovação não existir mais. Sim, quer dizer, eu acho que em algum momento nós vamos ter que ter teses antropológicas e sociológicas para entender esse fenômeno, né? Agora, em relação ao comportamento profissional de alguns colegas, eu acho que tem duas. Quer dizer, ignorância ou má fé, talvez eventualmente as duas juntas. Porque a má formação profissional talvez justifique isso. Quer dizer, são pessoas que, apesar de terem um diploma médico, esse diploma não é pressuposto de conhecimento profissional. Hoje vende-se praticamente com a quantidade e qualidade de escolas médicas, forma-se um contingente enorme de pessoas que são despreparadas, né? Já entraram despreparadas e saem despreparadas. Elas enveredam por uma via mercantilista. E esse é um segundo problema. Eu vejo alguns colegas aqui que talvez até tivessem capacidade cognitiva de entender isso que nós estamos conversando aqui, né? De saber a diferença do que é uma evidência positiva e uma evidência negativa. Mas, mesmo assim, insistem, entendeu? Em vender, vamos falar entre aspas, essas garrafadas, porque é disso que se trata, no final das contas, né? Essas pagelanças. Né? E por que estão fazendo isso? Quando você vê o que aconteceu com o movimento dos consultórios, entendeu? Desses atendimentos virtuais, são pessoas que estão ganhando muito, muito dinheiro, entendeu? Enganando trouxas e enganando desavisados, desesperados. Entendeu? Então, há todo tipo de interesse que aflora. Isso a gente sempre vê, né? Se formos retomar a história, for pensar períodos sombrios da nossa história, República de Vichy, por exemplo, o que aconteceu foi basicamente isso, destampou-se o esgoto, né? E todo tipo de seres que lá habitavam saíram e ganharam protagonismo, né? A gente tem visto isso acontecer aqui, no meio profissional também. Então, a gente vê todo tipo de proposta absurda, entendeu? De cerceamento da liberdade de você pregar o baseado em evidências, pregar o cientificamente correto, né? Automaticamente te etiquetam como um espectro, um porta-voz de um espectro político, quando, na verdade, se trata apenas de uma discussão científica. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Em tempo de pandemia, milhões de pessoas dizem que querem parar de fumar. O Eleutério Giovanni, direto de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, quer maior consciência sobre os efeitos nocivos do fumo, ativo e passivo, além de desencorajar várias formas de uso do tabaco, que causa a morte de 8 milhões de pessoas por ano. A OMS menciona ainda ações recentes para conter o uso de tabaco e como o mundo pode atuar em favor do direito dos cidadãos à saúde e proteger gerações futuras. Este ano, uma das medidas para combater a epidemia é um novo compromisso virtual para parar de fumar. A agência realça que milhões de usuários vêm expressando esse desejo. A médica Tânia Cavalcante, do Brasil, é a única vencedora de língua portuguesa do Prémio Mundial Sem Tabaco, que reconhece ações para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Ela está entre 37 agraciados pelo reconhecimento especial do diretor-geral da OMS. O galardão é atribuído a representantes de 6 regiões cobertas pela agência devido aos avanços no controle do tabagismo. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Giovanni. Muito bem. Frank, nós não estamos entre aqueles 8 milhões de pessoas, né, que, infelizmente, né, não somos anti-tabagistas radicais. Mas a situação aqui no Brasil aumenta a ansiedade quando o sujeito está parando de fumar. E ainda mais, praticando o isolamento social deve ser muito complicado, né?
É verdade, né? Acho que além do problema já existente com a pandemia, né? Psicamente a pessoa sente essa necessidade de tentar desafogar por alguma maneira, né? E acaba se afogando na fumaça do cigarro, né? É um problema que... Vamos ouvir depois o Rodrigo sobre isso. Se esse é o momento adequado dos tabagistas pararem de fumar com o isolamento social e aquilo aí, e a ansiedade provocada pela pandemia, né? É verdade. E eu quero aproveitar, João, e falar um pouco sobre duas questões que são importantes. A primeira é que nós temos um canal aberto com os nossos e as nossas ouvintes, né? Através do WhatsApp, né? Nós temos um número que as pessoas podem enviar suas sugestões, suas críticas, fazer propostas para novas matérias, novos programas, né? E o número pelo WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. Vou repetir, prefixo 11, 988512317. E nós costumamos aqui do Observatório do Terceiro Setor fazer algumas enquetes para cada programa. E no programa de hoje nós fizemos duas enquetes. Nós temos aqui a primeira. Você aprova a gestão do governo Jair Bolsonaro diante da pandemia no Brasil? Olha só, 7% disseram que sim. E esmagadoramente 93% reprovaram a administração do governo Bolsonaro com relação à pandemia. Nem podia ser diferente, né, João? Da forma como tem sido mal administrado essa situação. E a outra pesquisa que nós temos vai com a nossa enquete, né? Porque a gente vai ver a temperatura das pessoas aí, né? A pesquisa tem um fundo científico e leva tempo para ser feita. A enquete é um flash, rapidamente a gente consegue ver mais ou menos a temperatura a respeito daquela questão. E a questão das vacinas, nós perguntamos, a falta de vacinas no Brasil pode ocasionar uma terceira onda da Covid-19? E esmagadoramente 92% das pessoas que se manifestaram disseram que sim, que pode a falta de vacinas ocasionar essa terceira onda, né, ou dita terceira onda da Covid-19. E eu tenho uma questão aqui, tanto para o Jacques como para o Rodrigo, né? O Rodrigo, quando for responder, ele pode até falar a questão do tabagismo, mas também incluir nessa questão que eu coloco, que é a seguinte: no início, há um ano atrás, quando iniciou a pandemia da Covid-19, o país, né, criou uma série de hospitais de campanha para tentar minimizar a situação, resolver. A maioria desses hospitais, né, se não a totalidade, já foram desmontados. Com essa terceira onda que vem aí, será que seria necessário começar a pensar na reconstrução desses hospitais de campanha? Rodrigo. Eu? Não sei. A resposta é fácil. Essa é para o Jacques. Realmente eu não sei. Posso ficar com a do tabaco. Vamos lá, então, a do tabaco. Você tem que fazer um cálculo do quanto está crescendo. O que eu tenho ouvido, até ia perguntar isso para o Jacques, você sabe que eu fiz residência no Emílio Ribas, fui residente de vocês aí. É que os hospitais privados, as UTIs já estão todas lotadas e vários estão ampliando. Eu não sei como é que está no Emílio Ribas e em outros lugares. E eu não sei qual é a projeção de aumento, né? Tem uma questão aqui que é chave, que é quando você se pauta por questões científicas, isso não te dá certeza. Essa é uma outra coisa importante, porque todo mundo está querendo uma verdade única. Verdade única vem de o cara da cloroquina, que não é verdade, mas ele se diz verdadeiro. Quando você se pauta em ciência, você tem projeções baseadas em dados. Obviamente, quem faz ciência, eu fazendo ciência, a gente consegue entender a margem de erro, como é construído cada um dos construtos. Então, quando um cientista fala uma coisa e o outro, os dois são sérios, a gente vai entender de que ponto de vista eles estão falando, porque a tomada de decisão ela é feita por alguém que consegue ouvir isso. Então, é absolutamente chave que as pessoas também não achem que ciência é igual a uma religião, que vai dar a palavra final, mas certamente são as melhores respostas. E quando alguém está guiado por ciência, ele te diz, eu estou tomando essa decisão baseada nesse raciocínio, que pode acertar ou pode errar. Então, essa ideia onipotente de eu tenho a solução, ela é péssima. E o que acontece é que as nossas lideranças não conseguem se aproximar
da ciência e da incerteza da ciência para uma tomada de decisão. Porque elas têm que assumir essa coisa que a gente vê no governo federal, de que eu sei, o caminho é esse. Esse é o líder fraco. Esse é o líder que não sabe lidar com a complexidade e traz uma coisa que é uma falácia, uma mentira. O que acontece com quem é guiado por esse líder? Fica inseguro, faz facções. O que a gente precisa? Se unir para lidar com o incerto. Se você for ver, eu sou professor na Inglaterra, fiz PhD lá e tal, e eu acompanho bastante a política inglesa também. A tomada de decisão, o primeiro-ministro fala porque ele está fazendo as coisas. E ele fala de onde vêm as informações, e às vezes está errado. Ele erraram várias vezes, mas tem um guia, as pessoas sabem de onde ele vem. E as pessoas podem se opor. Eu acho que devia usar aquela outra evidência científica. Mas ninguém vai lá falar que tem que mudar a cloroquina. E o que é importante disso? Porque todo mundo alinha, todo mundo pensa. A dificuldade, quando a gente está ansioso, é pensar. Qual é a nossa reação quando a gente está ansioso, né? Nós estamos falando dos elementos que nos desafiam. A reação é de luta e fuga. Nós temos um sistema nervoso autônomo feito para isso. Todos os mamíferos têm. Nós temos que reagir à ameaça. O que acontece? Tem uma ameaça, eu eriço meus pelos, vem sangue para o meu cérebro, para os meus músculos, ou eu fujo ou eu agrido. É assim que a gente faz. O que acontece quando eu estou num modus operandi assim? Eu não penso, eu reajo. E o que acontece com as pessoas que sabem utilizar esse momento de ansiedade? Trazem certezas, viram Deus, emissário de alguma coisa que as pessoas vão se apegar, porque elas estão ansiosas. Então, você se unir ou se alinhar com líderes que trazem a incerteza, às vezes não é bom, porque ela prefere o da certeza. Agora, o da certeza nos leva para o caos que nós estamos levando agora. Tá certo? Então, para a nossa sociedade, para mim, o difícil é entender ciência do ponto de vista mais complexo. Tem que entender o que é o clinical trial, quais são as questões no estudo clínico randomizado duplo cego. Não é essa a questão, mas é entender como a gente constrói conhecimento, como a gente toma a decisão. E isso dá margem para que as pessoas se liguem a um salvador, né? E, obviamente, todo salvador, isso aí é uma coisa histórica, quebra a cara, né? Porque tem a realidade, né? E essa realidade... não quebrava a cara. E essa realidade que eles construíram, eles mesmos desmentem na CPI, né? Aquilo que eles fizeram lá fora, estão dizendo que não fizeram agora. Quer dizer, contradição em cima de contradição. Porque aí vem o fato, e aí você mente, e aí você faz uma nova história, né? Mas para emendar a história que você já fez. Mas é interessante, né? É legal ouvir que está todo mundo com vergonha da cloroquina. Pelo menos, para quem pensa em ciência, eles terem vergonha da cloroquina, mentirem, pelo menos mostrar a estupidez, a ignorância. Um cara que vai para 70% dos eventos sem máscara, é o nosso líder principal. Como que alguém dá um exemplo desse tipo? É de um nível de irresponsabilidade, de respeito com a vida humana. Nós não estamos discutindo cloroquina aqui. Máscara, não tem ninguém que questiona o uso de máscara. Que eu saiba, talvez eu já desconheça algum maluco que questiona. O mundo inteiro. E essa pessoa dá este exemplo. Quer dizer, é muito sério, é grave. Dá um mau exemplo, né? É um mau exemplo. E você sabe o que é interessante, João? Que é o seguinte, a gente, para diminuir a ansiedade no momento de incerteza, uma criança está ansiosa com uma situação de medo, ela olha para o pai e fala, entendi o que o pai faz. Eu vou seguir o que meu pai está falando. Todos nós precisamos da liderança política. A gente precisa, a gente critica, não sei o quê, mas eu preciso do cara que toma a decisão baseado em fatos. Fala, bom, então vamos por aqui, não é para sair de casa. Não vou sair de casa, porque tem alguém pensando de um jeito mais amplo que eu. Eu sei o meu alcance, ele é limitado, mas tem alguém com todos os dados, que pensa a cidade como um todo, que pensa o país como um todo. Então, quando você vê uma liderança dessa fraca, o que acontece do ponto de vista de saúde mental? A ansiedade sobe assim, exponencial. A ansiedade sobe,
aumenta o número de infectados e de mortes no país, é o que é mais grave. Agora eu quero ouvir o Jacques na pergunta lá do Franklin. Jacques, eu me lembro aqui da sua opinião a respeito dos hospitais de campanha, né, que você era favorável a aproveitar as estruturas que já estavam prontas na cidade. Mas eu quero ouvir você. Você mudou de opinião ou continua mesmo com essa convicção quando vem a terceira onda? Se tivéssemos feito isso, né, naquela época que nós já antevíamos o problema, né, talvez estivéssemos numa situação muito melhor agora para fazer frente a essa terceira e provavelmente não última onda dessa pandemia. Gastou-se rios de dinheiro, né, milhões em estruturas provisórias, quando poderiam ter investido grande parte desse dinheiro em estruturas permanentes. Tinham hospitais inacabados, entendeu? Gente mal treinada, ausência de concursos públicos, né, um SUS sucateado. De lá para cá, o que foi feito? E aí, não para tirar o peso dos ombros do governo federal, mas eu vou estender para os governos estaduais e municipais, nada foi feito. Quer dizer, pouquíssimo foi feito. Né? Foi uma oportunidade muito mal aproveitada. Né? E estamos aqui de novo discutindo essa terceira onda, numa situação talvez um pouco menos precária em alguns locais da federação, né? que investiram um pouco melhor, que tinham mais recursos, mas que, de novo, não fará frente, a estrutura instalada não é capaz de fazer frente ao que se espera seja a magnitude dessa terceira onda, porque ela parte de um patamar mais alto do que as demais, né? E isso apenas com 10% da população vacinada. Então, quer dizer, tem dois jeitos de impedir a progressão dessa pandemia. Uma são aquelas medidas sanitárias que todo mundo já conhece, né? O uso de máscaras, né? Que infelizmente... Renovar os cuidados que são importantes, né? Que não segue o distanciamento social, né? E às vezes você precisa ter, entre aspas, a atitude do governo para promover, por força de lei, momentos nos quais esse distanciamento é imposto sob a forma de lei, né? Quando os números atingem valores mais críticos. E, fora isso, a outra única maneira de impedir a progressão é a vacinação em massa. O maior número possível de pessoas vacinadas no menor espaço de tempo possível. Porque ficar progredindo vacinação nesse passo de cágado também não vai adiantar muito. Você vai ter um fenômeno no qual você vai passar. Opa, perdemos o contato com o Jacques quando ele estava terminando. Mas se eu puder complementar... Enquanto a gente pede para a produção reatar com o Jacques, é claro que você completa o raciocínio, por favor. Não, eu acho que o raciocínio do Jacques é o de Serrana. Você foi lá e vacinou todo mundo ao mesmo tempo, você tem um impacto absurdo. Porque quando você vacina e demora muito tempo, você tem o risco de reinfectar. Então, muita gente que não vacinou em Serrana, no tempo, caiu o risco. Por quê? Porque tinha menos gente infectada infectando os outros. Então, esse ponto do Jacques é chave, tem que ser rápido. Outra referência importante, né, no combate à terceira onda. Nós já temos um exemplo de Serrana, que é o município de São Paulo, onde se fez lockdown e vacinou a maioria da população. Exatamente, então não precisa nem discutir. Tá? De novo, este é um bom dado científico. Né? Essa é a beleza da ciência bem feita. Né? Tá demonstrado que se você é rápido, efetivo, faz o lockdown, você realmente isola a situação e permite uma vida. Né? Isso que começa a acontecer no Reino Unido e nos Estados Unidos. Né? Rodrigo, aproveitando ainda que nós estamos fazendo contato com o Jacques, nós naturalizamos durante a pandemia a nossa ansiedade. Ela começou a fazer parte do nosso dia a dia. Um pouco bem maior do que a outra, né? do que aquela normal que a gente já tinha. Essa naturalização da ansiedade, que impacto pode ter na nossa cabeça? Você sabe que é interessante isso, você está falando de naturalizar a ansiedade, né? Deixa eu ver se eu entendo o que você quer dizer com isso. Quer dizer, se manter com um nível de ansiedade alta por muito tempo, é esse? Por muito tempo e achar que aquilo é normal, né? Porque eu estou com medo da contaminação, eu estou com medo de não ser vacinado, eu estou com medo dessa terceira onda. Então, você sabe que é interessante, assim, o raciocínio de naturalizar, esse raciocínio meio que ficou desgastado do novo normal, ele é tudo que a gente precisa de fato. Para baixar a ansiedade, você precisa se acostumar com o risco. Porque se você ficar num estado de hipervigilância o tempo inteiro, o desgaste é muito maior. Então, você
começa a naturalizar uma coisa que, no fundo, ela é verdadeira, está aí na nossa frente, tá certo? Então, se você for borrifar tudo que você tem que borrifar para diminuir o estresse, como todo mundo fazia no comecinho, é um desgaste exagerado para lidar com a questão atual. Então, uma certa redução da ansiedade é chave. Por quê? Porque nós temos que conviver com um problema de longo prazo. Então, você precisa modular a ansiedade, tolerando mais essas situações a longo prazo. Agora sim, restabelecemos o contato com o Jacques. Jacques, eu queria que você terminasse aquele seu raciocínio e já respondesse rapidamente em seguida, dizendo o seguinte: olha, se vem a terceira onda, qual é o segmento da população que deve ser mais atingido? A gente começou com os idosos, depois um número muito expressivo de jovens se contaminaram e tal. E essa terceira onda, o que vem aí? Bom, isso nós vamos esperar para ver, porque quem é suscetível hoje? Se está todo mundo exposto, os suscetíveis serão aqueles que não foram vacinados ainda. Então, a rigor, no início nós pensávamos que apenas os idosos sofreriam as consequências mais funestas dessa pandemia. Isso, E nós vimos depois que um contingente de jovens nessa segunda onda explodiu, porque é uma população laboralmente ativa, é aquela que está mais exposta, né? que tem que sair para trabalhar, pega ônibus e transportes coletivos mal ventilados e abarrotados. Nossa, nós cortamos novamente o contato com o Jacques. Bugou novamente. O Jacques deu um repique novamente no Jacques, nós estamos restabelecendo o contato com o médico Jacques Steinbock. Aproveitar e a Isabela entrar, né? Exatamente. Agora nós vamos ver as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e aos ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre uma menina de 7 anos que criou uma ONG para ajudar crianças em situação de rua nos Estados Unidos. Ao descobrir que o país tem 2,5 milhões de crianças sem teto, Peyton Anderson sentiu a necessidade de fazer algo para ajudá-las. Outra notícia é sobre cearenses que ajudaram mais de 50 tartarugas marinhas a chegarem ao mar. Mais de 50 bebês tartarugas estavam perdidas e tinham saído do ninho numa direção contrária ao mar da Praia do Cumbuco, no Ceará. E para encerrar, nós temos a notícia de que 14 milhões de famílias estão na pobreza extrema no Brasil. O Brasil levou 10 anos para sair do mapa da fome e agora enfrentará um desafio ainda maior no médio e longo prazo. Atualmente, 58 milhões de brasileiros correm o risco de deixar de comer por não terem dinheiro para comida. Esses são os destaques da semana, mas para ter outras informações sobre o Brasil e o mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado pelas informações, Isabela Alves. Obrigada. Até a próxima semana. Muito bem. Franklin, agora você tem informações importantes. Sim, tenho duas informações importantes. A primeira é que nós do Observatório Terceiro Setor estamos com uma campanha chamada Observatório em Movimento. O que é essa campanha? Nós procuramos ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para saber deles algumas dicas, algumas sugestões de como nós podemos viver esse momento de pandemia e mais, como nós vamos sobreviver após pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia passar. E outra novidade que nós temos é uma nova ferramenta, que é Apoie o Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Saiba mais acessando apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E também convido a todos e todas a nos acompanhar pelas nossas redes sociais. No facebook.com/observatório 3 setor, 3 em numeral. No Instagram, Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor, e no youtube.com/Observatório 3 Setor. O 3, insisto, sempre em numeral. E eu queria colocar uma questão aqui para o Rodrigo, né? Já que o Rodrigo Parece que o Jacques voltou já, viu? O Jacques já voltou, mas o Jacques também pode também responder essa questão, que seria o seguinte: nós, no início do programa foi tratado sobre a saúde mental, né?
E hoje, né, nós estamos tendo o problema de administrar essa questão com a ansiedade, pela vivência de isolamento e os riscos de se contrair ou não a Covid e tal. Enfim, eu estou pensando um pouco mais adiante. Que consequências essa situação toda que nós estamos vivendo hoje vai trazer para a população em termos de saúde mental? O que nos aguarda aí para frente? Nós vamos encher as salas dos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, ou teremos a perspectiva de um mundo melhor do que isso que está sendo desenhado nos dias de hoje? Olha, Rodrigo, antes de você responder, e para quem não tem condições econômicas, né, de um psicanalista, que mecanismos de defesa a gente pode desenvolver, de autodefesa, para enfrentar, não só agora, mas na pós-pandemia também, que é a pergunta do Franklin. É uma pergunta excelente, né? Eu até vou botar o cigarro na conversa, né? Porque eu fugi da resposta, né, Franklin? Mas, basicamente, para você enfrentar uma situação de ansiedade que te tira totalmente da zona de conforto, a grande clique ali é você ter rotina. Você saiu da tua rotina. E quando você monta uma rotina, e aquelas pessoas capazes de montar uma rotina rigorosa, elas se adaptam mais rápido, porque vem de fora para dentro. Então, você maneja a ansiedade de uma forma mais tolerável, porque se você ficar lendo notícia o dia inteiro sobre o risco, você fica ali naquela corda bamba de emoções. Não, eu tenho que focar, eu tenho uma reunião, eu tenho uma entrevista, tenho que escrever alguma coisa, resolver tal problema. Então, a ideia da rotina e do foco ela é muito boa. As coisas que a gente usa para lidar com a ansiedade ou para relaxar, principalmente no ambiente de casa, elas podem ser muito perigosas nessa situação. Então, beber, dormir tarde, comer demais e fumar também. Você sabe o que é interessante? Você perguntou, é uma boa hora para fazer ou não parar de fumar? Para as pessoas que conseguem estabelecer rotina, é uma hora excelente para parar de fumar. Porque uma mudança de hábitos que é imposta de fora para dentro ajuda muito a lidar com isso. Vocês fizeram uma pergunta que eu já respondi errado em várias lives anteriores. Eu vou até explicar por quê. O que acontece é o seguinte, a gente tem essa... Bom, nós temos a esperança que você vai responder certo agora? Não, porque eu ainda faço baseado em ciência, né? Então eu erro mesmo. Ou pelo menos eu acerto para aquele momento, né? Então qual é o raciocínio, né? Porque a baita de um estresse, a doença vai ceder e vai vir a quarta onda, que é a saúde mental, né? A primeira onda seria a doença, a segunda, as consequências da doença, a terceira, daqueles que não se tratam, né, o oncológica, cardiológica, todos os problemas que as pessoas não conseguem cuidar, e aí a quarta seria de saúde mental. Obviamente, imediatamente, todas as pesquisas mostram que aumentou o sintoma de depressão e sintoma de ansiedade. Mas aí é interessante, porque aí aumentou o sintoma, aí valoriza os psiquiatras, eles vão falar sobre isso. Tal. É óbvio que aumentou, tá certo? Quem não ficou mais ansioso, quem não ficou mais deprê, vai dar tudo errado e tal. É meio óbvio que a gente lide com esses sintomas, que eles venham. Mas o ponto aqui é que a gente possa viver isso e voltar à nossa funcionalidade. Só que demora, porque tem mais e menos problema. O que as pesquisas vêm... Então, todo mundo achou, vai aumentar a incidência de casos de depressão e ansiedade. Se você me perguntar, o teu consultório teve uma demanda grande? Sim, tem uma demanda. A gente está falando de classe média alta que pode usar alguém com aconselhamento e que pode prevenir. Mas a discussão até que o Franklin está trazendo são pessoas da vida real que não têm acesso necessariamente e tal. Então, aumenta sim a depressão e a ansiedade, mas a grande maioria das pessoas consegue voltar. Mais ou menos 2/3 das pessoas, é um dado em inglês, mas que vem se confirmando nos dados nacionais, eu explico para vocês um pouquinho, mas 2/3 de pessoas que estavam já um pouco mais frágeis ou que tinham uma predisposição, sim, estão tendo novos casos. Então, assim, se vocês forem ver no ponto de vista de impacto, não tem muito mais casos de depressão e de transtornos de ansiedade. Ansiedade é óbvio que tem. Nós 4 aqui já passamos e todo mundo que está ouvindo aqui com N estresse, tá certo? Alguém doente, eu vou me contaminar, mas tudo, né? Imagina, que saco fazer reunião, não aguento mais, não sei o que, o filho em casa enchendo o saco. Às vezes você tem 1000 situações ansiogênicas, mas é diferente de doença. E por que eu começo a dizer que agora tem ciência? Porque a gente tem estudos que a gente acompanha pessoas a longo prazo.
Tem um estudo que chama ELSA, que acompanha adultos e adultos idosos ao longo do tempo. E você não vê, quando você acompanha, você vê a incidência do problema. Durante a pandemia não aumentou muito. A gente tem um coorte de 2.500 que eram crianças, né? Agora já tem 10 anos de segmento, que agora já então são adolescentes e adultos jovens, que também não aumentou tanto. O que demonstra? Que as pessoas têm resiliência. Elas são expostas ao estresse e elas voltam a funcionar. Isso do ponto de vista de doença, isso é importante falar. Porque isso é diferente. Todo mundo está sofrendo, entendeu? É porque que existe, Rodrigo. Aquele problema é o seguinte: existem dois tipos de problema. Aquele que é o do meio, que não é seu, né? E aquele que é seu e que você tenta resolver com o analista ou consigo próprio. Aquele que é do meio, quando é do meio, no caso a pandemia, é que nos atingiu. Quando passar a pandemia, você está dizendo que boa parte das pessoas vão resolver porque não era dela o problema, era um problema que foi influenciado pelo meio, é isso? Você sabe, Joel, é interessante você colocar dessa forma, mas no fundo, a máquina de lidar com o problema é nossa. A máquina somos nós, independente do que está fora. O que acontece é que vem o impacto de fora e cada um tem a sua máquina para enfrentamento, para manutenção do que a gente chama de saúde mental. Quando você pensa em saúde mental, o estresse faz parte. Só que aqui nós temos um mega evento de estresse. Então tem máquinas e situações ambientais, porque também tem isso, né? Um monte de gente tem ameaça, todos nós temos ameaça, mas tem umas pessoas com mais condição e menos condição. Se você está quebrando o seu negócio e não está conseguindo sustentar os seus filhos, o nível de estresse não é só a pandemia. Ele associa a outro. Então, no fundo, sempre nós vamos ter que alimentar e instrumentalizar cada indivíduo. E qual é o mecanismo de defesa que a gente cria para resolver isso em 30 segundos para a gente ouvir o Jacques? Você quer que eu te explique em 30 segundos qual é o método? Qual é o método? Como a gente resolve isso? Rotina, e a outra coisa é autopercepção e autocompaixão. Cara, não vai dar certo. Você não vai fazer a melhor live, você não vai fazer direito, porque você está fora, não tem perfeito nessa história. Eu estou sofrendo sim, eu tenho dificuldade, está dando errado, eu estou deprê, eu acho que não vai dar certo, mas para tolerar e sair dessa, você precisa de um pouco de autocompaixão. Peraí, vamos devagar, está pesado para todo mundo. Então, isso ajuda muito na superação. Foi 30 segundos, eu entendi. Agora, Jacques, eu quero te ouvir. E nós, quando interrompemos a nossa conversa, a gente falou de Serrana. Conversei com o Rodrigo sobre Serrana. Eu acho que falando dessa terceira onda, é importante ouvir um especialista como você. Depois você responde a pergunta do Frank, você também tocar no Serrana, que a população, lá 75% da população foi imunizada, e o resultado é que a vacina revelou que 95% diminuiu o número de mortes em 95%. Caíram as internações em 80%. Olha, mais de 80%. Esse estudo foi realizado pelo Instituto Butantan. Dessa terceira onda, é possível se pensar de novas experiências, por exemplo, no estado de São Paulo, mas já que o governo está prometendo, né, vacinar todo mundo até o final do ano, ótimo. Mas, caso isso não aconteça, experiências em outros municípios seriam importantes? Não, na verdade, o que seria importante é a aplicação dos resultados da experiência de Serrana globalmente. O que ela mostrou? Ela pegou uma corte específica numa cidade, vacinou todo mundo maciçamente no curto intervalo de tempo e mostrou um impacto favorável dessa medida, que é aquilo que estamos apregoando desde o início, que precisa ter insumos, né? A estrutura montada para vacinar nós temos, o que nós não temos é vacina. Uma vez que se tivéssemos as vacinas com a estrutura que temos, isso poderia ter sido feito de maneira nacional. E aí talvez estivéssemos experimentando a nível nacional ou pelo menos estadual aquilo que o município de Serrana experimentou, uma redução. E veja, isso com a vacina que nem é considerada, baseado nos resultados prévios de fase 3, a melhor vacina disponível. Existem outros com resultados muito mais positivos. Mesmo assim, o resultado apresentado em Serrana é espetacular, né? O que nós deveríamos fazer agora é enveredar todos os esforços para ampliar, para aplicar os resultados dessa experiência em níveis maiores, estaduais e federais. Esse é o ponto. Em relação aos problemas que poderão acontecer na pós-pandemia, que é a pergunta do Franklin. A saúde mental, né? Como é que é? Saúde mental, o Rodrigo já falou, essa é a área dele.
O que eu vou dizer assim, da saúde somática. Não, a partir da tua própria experiência. Quando você chegou na UTI do Emílio Ribas e viu 150%, quer dizer, gente sobrando nos corredores, né? Aquele nível de ansiedade seu, por não poder dar uma resposta, porque você não tinha mais vagas, né? Como é que você vê a saúde mental dos profissionais da saúde a partir da sua experiência pessoal? Olha, eu vou dizer o seguinte, claro que é uma situação de estresse, mas eu trabalho no SUS há 28 anos, eu preciso confessar aqui que encontrar uma estrutura sucateada, entendeu? E que tem a capacidade de oferta restrita em relação à demanda, não foi a primeira vez, infelizmente, né? A gente está habituado a esse tipo de situação. O Rodrigo sabe, né? A gente trabalha e fez residência, hospital universitário, hospital público, e isso praticamente sempre foi uma realidade, né? O que mudou agora é que foi um diagnóstico único, numa situação previamente desconhecida, o que agregou, né, mais estresse nessa situação, porque estávamos diante do desconhecido, e no número avassalador de casos, né? Agora, em relação ao mundo pós-Covid, além dessas sequelas, né, eventuais, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, nós temos aquelas do ponto de vista somático. Nós temos aquela síndrome dos long Covid, né? Quer dizer, são situações nas quais pacientes que apresentaram formas de Covid, e às vezes formas não graves, que não necessariamente tenham demandado internação hospitalar, mas que têm sequelas duradouras. Né? Sequelas que eu estou dizendo respiratórias, com dificuldades respiratórias, com quadros pulmonares instalados, sequelas cardíacas, né? Um aumento na prevalência e na incidência de problemas cardíacos, por exemplo, em pacientes para os quais não se esperaria esse tipo de apresentação no futuro próximo, né? Enfim, quadros neurológicos bastante prevalentes, né? Há uma perda cognitiva relatada em alguns desses pacientes, né? Uma dificuldade de raciocínio, de memória, em pacientes que tiveram até formas não tão graves e que, com o tempo, nós estamos acompanhando e vendo que realmente estão relacionadas a quadros prévios de Covid-19. Então, nós teremos aí, sim, que nos adaptarmos, né, inclusive a nível ambulatorial, para fazer frente a essa demanda que já está aumentando, né? E fora as outras, né? A gente fica com foco discutindo Covid-19, mas as outras doenças, endêmicas ou não deixaram de existir por conta da Covid-19. Pelo contrário, por conta da saturação dos equipamentos de saúde, muitas situações que deveriam estar sendo atendidas de maneira tempo efetivas, né, não foram. Em algum momento, a doença represada ela vai aparecer no hospital ou vai aparecer no ambulatório, e certamente de uma forma mais grave, né? Porque aqui, sim, tratamento precoce funciona, com drogas e tratamentos efetivos, que, se não foram feitos no tempo devido, vão se apresentar mais tarde de uma forma muito mais grave. E nós estamos lidando com isso agora. Então, por exemplo, a UTI do Emílio Ribas agora, o Hospital Emílio Ribas sempre foi uma referência para doenças infecciosas. É uma referência estadual, até nacional, para, por exemplo, tratamento de pacientes com HIV/AIDS. E nós diminuímos a atenção a esses pacientes na primeira, na segunda onda, e agora nós estamos tendo que lidar com esses pacientes voltando em situações graves. Então, nós estamos tendo que dividir os espaços, né, de internação com outras doenças que estão se nos apresentando de forma até mais grave, né? E as sequelas dessas condições vão existir também. Então, o que nós vamos ver aí para frente, já estamos experimentando em relação às sequelas dos pacientes que adoeceram na primeira e segunda onda, é que nós vamos ter aí um problema bastante sério do ponto de vista de saúde pública em relação ao acompanhamento tardio desses pacientes por conta de sequelas. E haverá necessidade de investimentos na área de saúde, sobretudo no SUS, para dar resposta a esse novo momento que o país vai viver. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Instagram, Observatório 3 Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 16 horas. Para nos acompanhar, basta buscar por Observatório 3 Setor, Observatório 3 Setor 3 em numeral.
Observatório, 3 setor, 3 em numeral, setor. Muito bem, nós continuamos com a entrevista com os nossos 2 convidados. Eu pergunto a você, Frank, mais algum destaque importante? Nós estamos a 5 minutos, né, João? Então, nossa, como passou o tempo. Eu tinha muitas perguntas dos nossos 2 convidados. Então, tá o seu destaque final. Olha, fazer um resumo do que o Jacques e o Rodrigo falaram. Temos que continuar com o distanciamento social, o uso de máscara, e eles não falaram, mas eu vou acrescentar aqui, o uso do álcool em gel. Acho que a gente tem que continuar com isso, porque se vem terceira onda, ou quarta onda, ou quinta, sei lá, enquanto não tiver a população maciçamente vacinada, a expectativa de solução para a Covid não está perto. É isso. Muito bem, está aí. No final do programa, 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Do que mais você tem medo, Rodrigo, na pós-pandemia? O que mais te preocupa do ponto de vista psicológico, olhando a sociedade, esse projeto coletivo, essa desigualdade que existe, absurda que existe no país? Do que mais te deixa com medo? Você sabe, Joel, que eu sou presidente do Instituto Ame Sua Mente, cujo propósito é uma mudança de cultura sobre saúde mental no Brasil, em que as pessoas se responsabilizem pela própria saúde mental para poder se desenvolver. E a gente tem um trabalho muito forte em escolas públicas. Eu faço formação em saúde mental para professores. Tem um déficit de conhecimento muito grande, os professores têm uma habilidade muito grande de lidar com isso, mas com baixa informação. Faz anos que eu faço isso. Atualmente, a gente tem um patrocínio do Instituto Humani e de um trust inglês chamado ABCD, e a gente forma educadores nessa área. Quando veio a pandemia, a gente viu o nível de estresse que os educadores têm. Então, se eu tenho uma preocupação real aqui, com os nossos jovens e adolescentes, do ponto de vista, obviamente, de saúde mental, mas principalmente de fazer a sua formação. Obviamente, quando a gente fala de impacto, o impacto é muito maior nas zonas mais carentes, a escola pública. Na escola privada é óbvio que tem um impacto, mas para você chegar de novo é muito mais fácil. Então, o que está acontecendo? Nós vamos ter evasão escolar. Evasão escolar não tem retorno. É um impacto para a sociedade que você não paga. Você não paga ao longo dos anos. É uma geração que vai se formar menos. Outro dia eu vi um cálculo estatístico, acho que é 70 bilhões em renda essas pessoas vão perder por conta da evasão escolar. É grave, é muito grave. Agora, tem um outro componente, Joel, que é o negócio dos professores. Eles estão esmagados nesse momento por todas as pressões. Da infecção, dos alunos, dos pais, dos dirigentes. Nesse momento, os profissionais de educação eles estão completamente esmagados e com uma necessidade de se transformar. Nós, do Instituto Ame Sua Mente, estamos trabalhando muito forte em campanhas de valorização do papel dos professores. Os professores são um pilar do desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a gente precisa olhar com muito carinho e voltar a valorizar. Quando está dando tudo errado, tem infecção, todo mundo fica culpando todo mundo. Aqui nós temos que preservar as pessoas chaves. Obviamente, os profissionais de saúde estão nessa área, os profissionais de imprensa têm um papel chave com a seriedade, mas os professores são absolutamente... São fundamentais nesse momento, né? Já que suas considerações finais, do que mais você tem medo na pós-pandemia, do que pode acontecer do ponto de vista com a medicina, você já colocou ao longo das várias entrevistas que nós fizemos, a sua preocupação com a medicina mercantilista, a desvalorização do SUS, enfim, seu registro final no nosso programa. Bom, meu registro final, eu vou retomar a mesma questão, Joel. Eu acho que o que a gente tem assistido nesse momento é uma desvalorização do SUS, uma desvalorização dos métodos de contratação. Muito bem. Na fala final do Jacques, houve um corte novamente, que é uma pena. Já está intermitente o som, né? Está intermitente. Mas aí está, como sempre, ele continua falando da valorização, com 28, né, trabalhando na área pública. Jacques, por favor, complete, porque nós não ouvimos, houve um corte. Vamos lá.
Ô, Joel, se eu posso brincar aqui... Tem que haver uma valorização e desmanche por parte do Estado do pedidos para o concurso público apresentaram em seus serviços um resultado muito... Muito bem, já que estava falando de resultado, infelizmente a gente não vai conseguir terminar de ouvi-lo, porque está um corte. De qualquer forma, obrigado, Jacques, pela participação no nosso programa. Posso fazer um mini comentário? Olha que interessante, né? 15 segundos para você fazer um comentário para a gente. São 2 segundos. O mini comentário é isso, né? Você lembra o estresse que a gente tinha no começo da pandemia com eventos desse tipo? Todo mundo ficava histérico. Agora é chato, atrapalha, mas todo mundo lida com isso com tranquilidade. É o novo normal. Jacques, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer falar novamente com você. Nas outras entrevistas não tivemos essas interrupções, né? Mas, de qualquer forma, foi muito esclarecedor. Foi um prazer te conhecer, Rodrigo. E o Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Jacques Steinbock, que é médico intensivista e chefe da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, do Rodrigo Bressan, psiquiatra e presidente do Instituto Ame Sua Mente. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.